Eu convido você para abrir no livro de 1 Samuel, e capítulo 1 do livro de 1 Samuel, nós vamos falar de uma mãe que, para mim, é das mais especiais que nós temos em toda a Bíblia. Você tem mães maravilhosas na Bíblia, a gente assim vai ficar meio, não vai ser muito feliz de falar, essa aqui, é a maior, mas algumas realmente são mães maravilhosas dentro das Escrituras. A Maria, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E aí, meus irmãos, você tem mães como a Sara, e você tem mães como essa aqui, que antes de ser mãe, ela já orava pelo filho dela. Então vamos ler comigo aí, livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu não sei se vai ser possível colocar na tela esse versículo, capítulo 1, versículo 27, do livro de 1 Samuel, para todo mundo poder ler aqui, correto? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o versículo 26, 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, ou eu o devolvo, por todos os dias que ele viver, pois ele foi pedido a Deus, e ela adorou ali o Senhor. Eu quero que você preste atenção no começo do versículo 27 aí, primeira frase, essa frase aqui, eu acho muito linda essa frase aqui, é uma frase que para mim, meus irmãos, deveria tocar no coração não só das mães, mas de qualquer pai que aqui está. Só que como hoje é o Dia das Mães, eu acredito que a mãe que aqui está não deveria olhar para esse versículo e decorar, pelo menos a primeira parte desse versículo, quando essa mãe fala assim: por esse menino orava eu. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês que, como mãe, cada mãe precisa transformar o presente que ela recebe de Deus em bênçãos. Eu vou explicar. Todo mundo fala assim: o meu filho é uma bênção que Deus me deu. E eu não estou aqui para duvidar de ninguém, Só que existe uma diferença muito grande em receber um presente e aquele presente se tornar uma bênção de Deus. Veja só, tem pessoas que têm uma saúde maravilhosa, completamente saudável. Isso é um presente de Deus, uma pessoa ser bem saudável. Mas às vezes ele usa aquela saúde para quê? Para ficar batendo nos outros, para humilhar os outros, para fazer coisas erradas com o seu corpo. Então eu pergunto, foi uma bênção para ele? Não. Ele pegou aquele presente que Deus lhe deu e não transformou numa bênção. Agora, a mãe tem que imaginar que Deus, quando fez dela uma mãe, Deus deu um presente para ela. Deus pegou e disse: olha, eu quero te aqui presentear, e vamos dizer, não existe um milagre maior do que o milagre da natividade, o milagre do nascimento de uma criança. Por que as pessoas não se atêm a isso? Porque todos os dias está nascendo criança. E aí, porque é um milagre que se repete sempre, está sempre diante de nós, as pessoas falam assim: será que é milagre? Não, é um grande milagre de Deus. Agora, tem que pensar que Deus está dizendo: olha, eu estou fazendo um milagre na sua vida, eu estou dando um presente maravilhoso aqui na sua vida, e o que é que você vai fazer com esse presente que eu estou dando para você? Então, irmãos,
Se a gente pensar nessa mulher aqui, né, nessa menina, né, na Ana, né, o que está acontecendo aqui nesse versículo 27? Tem um casal, esse casal, ele vai lá no templo, né, e quando eles chegam lá no templo, a mulher, ela se apresenta, né, ela vai lá, se apresenta, ela fala assim: eu sou aquela mulher que esteve aqui, né, na sua presença, orando ao Senhor. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. E como ela não podia ter filhos, ela foi lá na igreja, foi lá no templo, se ajoelhou, clamou a Deus, começou a chorar sem falar nada. O sacerdote olhou e disse: você está bêbada? Não pode ficar gente bêbada na igreja não, aqui no templo não pode não, né? E ela disse: eu não estou bêbada não, eu estou derramando a minha alma ao Senhor. Aí ele falou: bom, se é assim, então pode ficar, né? E que Deus escute o seu pedido. E ela se levantou e foi embora. Anos depois, ela está de volta, aí no versículo 27. Ela aparece lá com seu marido e uma criança, já com 3, 4 anos de idade, e aí o sacerdote: oh, quem são vocês? E ela diz: eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo no templo, orando ao Senhor. E ela fala uma outra coisa, no versículo 27, ela fala: por essa criança aqui, que eu estava orando aquele dia que eu estava de joelhos, chorando, clamando aqui, né, chorando assim todas as minhas lágrimas, era por conta dessa criança aqui, e Deus concedeu o meu pedido. E ela termina dizendo no versículo 28, agora estou trazendo ele aqui para devolvê-lo ao Senhor. Você sabe que nesses 3 versículos, nós temos 4 situações distintas. Uma mulher que chorava porque não tinha filhos, uma mulher que ela fala assim: Deus atendeu o meu pedido, uma mulher que disse assim: eu cuidei do presente, transformei ele numa bênção, né? E agora eu estou devolvendo ele ao Senhor. São 4 situações. Rapidamente eu queria falar dessas 4 situações aqui, mas brevemente, né? Porque a história da Ana começa com muitas lágrimas. Não começa, meus irmãos, assim, com os rojões, não, né? Começa com muitas lágrimas. Eu tinha muito problema, né? Às vezes, meus irmãos, cada pessoa escreve a história dela num papel, mas tem papel que é duro, tem papel que está dobrado, machucado, rasgado, e ela tem que escrever a história naquele papel. É a história da Ana. Ela casou, não podia ter filho, naquele tempo falava: olha, se a tua mulher não puder ter filho, você pode arrumar outra. E o marido dela arrumou outra. E a cada ano a outra mulher tinha filho. Então aquilo, meus irmãos, a outra mexia com ela, tirava sarro dela, maltratava ela, né? E ela ficava humilhada dentro da própria casa. Porque ele clamava a Deus, né? Pedia para Deus. Era uma situação difícil para Ana, né? Então, olhava para o país só tinha ladrão, sabe? Só tinha bandido, olhava para a igreja, para o templo, sabe, os sacerdotes, os líderes espirituais, vivendo de uma forma muito maliciosa, de indecência. Então, olhava para fora da casa dela sem esperança, olhava para dentro da casa dela, não tem esperança. Uma pessoa assim pode dizer assim: ah, Deus não me deu um filho, o país está desse jeito, com esses filisteus tomando tudo que a gente tem, que a gente não pode plantar um pé de alface que eles vêm e roubam, né? Vai na igreja, aquela pouca vergonha na igreja, né? Ninguém ama a Deus lá naquela igreja. Então, ela podia dizer assim: quer saber? Eu desisto. Eu vou desistir dessa casa, vou desistir dessa igreja, vou desistir desse país, eu vou colocar minha malinha nas costas e vou embora. Ela devia ser uma mulher bonita, jovem, podia fazer isso, né? Nós podemos fazer isso. Quando a gente tem problema, a gente pode desistir. Quando uma mãe tem problema dentro de casa, ela pode dizer: desisto desse filho, desisto desse marido que não me ajuda com meu filho. Mas pode, né? Ou você pode fazer como Ana, dizer assim: eu não desisto não, eu amo meu marido, né? Eu amo o templo, a igreja, eu amo o meu país, e eu vou fazer o seguinte: eu vou lutar. E como é que uma mãe deve lutar? Essa aqui nem mãe era, porque ela não podia ter filho. Como é que ela vai lutar? Meus irmãos, ela ficou sozinha. E se alguém te deixar sozinho ou sozinha, você nunca estará sozinho se você estiver com Deus. Então ela vai lá no templo,
joga o joelho dela no chão, na presença daquele que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, se joga lá, se derrama como se fosse uma água aos pés do Senhor e pede para Deus: meu Senhor. Vamos ver a oração dela aqui, né? É uma oração muito linda, pode passar aí, né? Levantou-se Ana com a alma amargurada, chorou muito. Ah, pastor, estou tão amargurada com os problemas da minha casa, eu só choro. Está aqui, ó. Você quer ser uma mãe vencedora, né? Ela chorou, só que ela orou ao Senhor, e ainda fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esquecer da tua serva, mas der um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela faz um voto para Deus, mas você vê a situação dela, é de dor, é de pranto, mas ela não se entrega, porque você não pode se entregar, é em tempos difíceis que o seu joelho tem que estar no chão, sabendo que quanto mais você se prostra diante de Deus, mais Ele te ergue, mais Ele pode te levantar. É o que aconteceu aqui, né, com a nossa menina, né, com a Ana. Lembrar, meus irmãos, que são as dificuldades, e repare você, que dão origens às maiores vitórias de fé. Isso você vê na Bíblia. Quando você olha assim o José, né, que tinha uma vida tão promissora, e ele é vendido com 17 anos, só vai ver o pai dele quando ele está lá, meus irmãos, 20 anos depois praticamente, ou seja, mais da metade da vida dele já tinha passado, mas quando ele é vendido lá, as pessoas estão comprando ou vendendo ele, para aquelas pessoas, a vida dele não é nada, e naquele momento então, ele tem que se entregar completamente nas mãos do Senhor, para ser cuidado por Deus, e ele permaneceu amando nas mãos do Senhor. Com certeza ele fez muitas orações naqueles anos que ele ficou como um escravo, e o que aconteceu? Deus o ergueu lá no Egito. E você pode olhar para qualquer vitória de um pai ou de uma mãe, você vai ver, olha, por que essa pessoa teve uma vitória tão grande? Você vai descobrir, porque a aflição dessa pessoa foi grande também. Não fala que nas rosas mais lindas, primeiro nasceram um monte de espinho, né? É assim mesmo, e vai ser sempre assim, na vida de pessoas vitoriosas, de mães vitoriosas, é um caminho de espinho, mas muitos espinhos que a pessoa vai se machucando, mas lembre-se, com o joelho no chão, a vitória, ela sempre acontece. Tem 4 coisas importantes aqui da oração de Ana, que você, mãe, você deveria, se você tem uma caneta, você anote, né? Olha, primeiro, ela ora para um Deus verdadeiro. No capítulo 1, no versículo 11, quando ela está orando para Deus, ela fala assim: ah, Senhor dos exércitos. O que é isso, pastor? Ela sabe que o Deus que ela está orando é um Deus todo-poderoso. O que é isso? Tem todo o poder. O que é isso? Tem todo o poder, que Ele pode fazer qualquer coisa. O que é qualquer coisa? É o Deus do impossível. Você não está orando por um pedaço de pau, um pedaço de gesso, um pedaço de pedra, não. Você está orando por um Deus todo-poderoso, o Senhor Deus dos exércitos, dos céus e da terra. Então você está ali na presença daquele que pode fazer qualquer coisa por você. E a Ana sabia disso. Ela precisa de um grande milagre, olha, mas ela tem um grande Deus. Ela tem o Deus todo-poderoso. Então, quando você estiver orando, lembre-se, o seu Deus é o Deus dos exércitos. Você está orando por um Deus verdadeiro, não é um Deus de mentira. Segundo, que ela orou com propósito. Está aqui uma coisa que as pessoas têm que aprender a fazer. Tem um propósito na oração. Ela começa a orar, fala: Senhor, o Senhor podia me dar um filho homem? Mas você não tem filho, pode ser homem, pode ser mulher, né? Quem está incomodando com isso? Não é verdade? Eu mesmo não me incomodaria se for mulher, se for homem, né? Assim, hoje eles fazem um show pirotécnico, né? Vai lá, aperta uma bexiga, é azul, aquela coiseira toda, né? Mas ela quer homem. Ela olha e fala assim: Senhor, eu quero um homem, um varão, né? E por que ela queria um homem, um varão? Para resolver o problema dela, para resolver o problema do sacerdócio, para resolver o problema da nação. Veja que mulher de fé. Ela sabendo que Deus é um Deus todo-poderoso,
Deus podia resolver o problema dela, lá do templo, da religião que ela frequentava lá, e também de todo o país. Um homem que pudesse dirigir o país, dirigir o sacerdócio e ainda, meus irmãos, ser o filhinho dela. Ela não pensou só nela. Então, com essa questão do propósito, quando você vai fazer uma oração, nunca peça nada para Deus se você não pode devolver para Ele depois. Nunca peça uma coisa para Deus que vai se tornar um ídolo na sua vida. A gente vai ver já já que ela corre esse perigo. Porque uma pessoa, nasce um filho, ela luta muito para ter um filho, fica anos querendo ter um filho. Quando o filho nasce, aquele filho vira o ídolo dela. É o Deus dela. Então, nunca peça uma coisa para Deus que você não possa devolvê-lo para o próprio Deus, para a honra e a glória dele. Então, ela ora para Deus, ela ora com propósito: Senhor, me dá, Senhor, que eu vou devolver ele para o Senhor. Eu vou levar ele lá na casa do Senhor, vou levar ele lá no templo, vou levar ele lá na casa do sacerdote, e ele vai ficar lá para sempre lá, né? É o que ela está dizendo. Pelo menos você ora pelo seu filho. Porque se você ora, você tem coragem de fazer esse voto que a Ana fez: Senhor, livra o meu filho, para que ele seja seu para sempre, né? Olha, o que ela está fazendo, meus irmãos, é uma coisa muito difícil de fazer. E ela orou com fé. Assim que ela orou e falou com Deus ali, veja só, no capítulo 1 e no versículo 18, e disse ela: ache a tua serva a graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Então, ela ora para um Deus todo-poderoso, com propósito, com perseverança, e ela ora com fé. Quando você ora com fé, a tua tristeza passa. Sabia disso? Como assim, pastor? A tua tristeza vai passar. Porque você está confiante que Deus está agindo. Ela não sabia, mas quando ela saiu de lá, Deus, olha, estava tocando no corpo dela, e ela foi, né, esteve com o marido dela depois, e ela engravidou. Mas antes dela estar com o marido e engravidar, olha o versículo 18, a alegria, tudo mudou quando ela então se entrega totalmente em oração. Essas 4 coisas é muito importante para uma grande vitória espiritual na vida de qualquer mãe. Ora para esse Deus verdadeiro, tenha um propósito na sua oração, seja perseverante, não desista de orar, ore com fé, não fique duvidando, não fique achando que o seu Deus, ele não pode fazer, ele pode fazer todas as coisas. Então, uma outra coisa, agora o nenê nasceu, né? Veja só, no capítulo 1, no versículo 20, e sucedeu que, passado um tempo, ela engravidou e deu à luz a um filho, e chamou o nome de Samuel. Samuel quer dizer pedido de Deus, né? Porque ela disse: eu pedi a Deus, então, como é que esse menino vai chamar? Samuel. Ah, pedido de Deus? Eu pedi para Deus, esse é o nome dele, né? Pedido de Deus. E aí o Eucana subiu com toda a sua casa para oferecer o sacrifício anual, cumpriu o seu voto, mas Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique para lá para sempre. Ou seja, agora o filho nasceu. Aí é um ponto muito importante. O que você faz quando você recebe a bênção de Deus? Me lembro que eu estava orando para um rapaz, né, para um senhor já, né? E ele disse: olha, ora para mim, pastor, que está para sair a minha aposentadoria, né? A gente orava sempre junto. Vamos orar, né? Calma lá, né? O irmão está cansado de trabalhar, então vamos orar, né? Aí orei, nós oramos lá, todo mundo estava orando para dar certo. Saiu, antes não tivesse saído, né? Eu perdi meu parceiro de oração, perdi, né? Por quê? Porque nem na igreja, não ia mais na igreja, né? Porque tinha tanto tempo agora, né, para não fazer tanta coisa, aquelas promessas: depois que eu ficar lá aposentado, vou ter mais tempo. Não vai acontecer isso.
ela recebeu um presente de Deus, que é o menino. É hora de transformar aquele presente em quê? Em bênção. Aquele irmão recebeu um presente, a aposentadoria. O que ele fez? Não foi uma bênção para ele, porque ela se afastou da casa do Senhor. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Agora é a hora dela. Ela fez uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der esse presente, eu vou devolver esse presente para o Senhor. Olha o que está escrito aqui. Porque o marido dela está indo para o templo, ela fala: eu não vou. Ah, o filho já virou um ídolo. Não, não foi isso. Ela fala: marido, pode subir. Eu vou ficar com esse menino. Quando ele completar a idade e ser desmamado, eu vou levar ele lá para a casa de Deus e ele vai morar lá dentro, junto com o sacerdote. Ele não vai mais voltar para casa. Eu fiz uma promessa para Deus e eu vou cumprir a minha promessa para Deus. Essa dedicação. A fé de Ana não esfriou quando a sua oração foi atendida. Infelizmente, isso é um mal muito assistido nos lares, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade, chega: ô pastor, vamos orar aqui, a gente ora. A igreja ora. Quer saber? Não tem uma coisa que é mais forte nesse mundo que uma igreja orando. E Deus, meus irmãos, o trono dele se move por essas orações e Deus concede, fala: vou dar, né? Mas muitas vezes, vamos dizer, às vezes a pessoa tem uma vida sofrida, ela está na casa de Deus, ela vem para a casa de Deus, né? Aí Deus começa a melhorar a vida dessa pessoa, dá um bom emprego para aquela pessoa, né? Faz o que mais? Deus vai lá, ajuda, consegue comprar um carro, todas essas coisas. E quando você percebe, ele tem tanta coisa, agora ele está tão poderoso dentro dele mesmo, que ele não precisa nem da igreja, nem da oração, nem de ninguém mais, agora ele se basta. E se afasta completamente às vezes. O que ele fez com o presente que Deus deu para ele? Foi bênção? Não foi bênção, né? Então ela não esqueceu do propósito. Versículo 22, ela está falando: eu vou levar para a casa do Senhor e vai ficar para lá para sempre. Veja, meus irmãos, o que ela ia fazer nesses primeiros anos do menino? O que ela ia fazer? Ela ia treinar aquele menino para amar a Deus, amar a casa de Deus e amar o povo de Deus. Agora eu digo, quantas mães, seja da igreja, né, porque tem que ser da igreja, quantas mães, mesmo que não seja da igreja, se fosse de outra igreja, não tem problema nenhum, né, mas quantas mães têm esse propósito? Eu vou treinar o meu filho para amar a Deus, para amar a igreja e amar o povo de Deus. Porque você vai ter um menino, uma menina, que vai estar sempre na casa do Senhor. Que se de repente acontecer alguma coisa, um acidente, você morrer, você já treinou ele para estar na igreja, você já treinou ele para amar a Deus, você já treinou ele para amar o povo de Deus, é o prazer dele. Você não precisa domingo de manhã chegar e falar assim: ei, acorda, hoje é dia de culto, acorda. Você não vai precisar. Sabe por quê? Ele se acorda para ir na igreja. Eu não aprendi, eu sempre falo isso, eu não aprendi a ir na igreja e gostar da igreja, meus irmãos, com os crentes, não, aprendi com a minha mãe. Porque ela sempre levava a gente para a igreja, então para ir na igreja era uma coisa normal, era um prazer estar lá. Elas colocavam lá, os meninos de um lado, os meninos do outro, beliscão para tudo quanto é lado, quando conversava, sabe, naquele tempo as crianças apanhavam, levavam beliscão, tinha que ficar quietinho lá na igreja, chegava lá. Então, ela ensinou, entende? Esse amor que a gente tem pela casa de Deus, nasce desse amor que a mãe, às vezes, tem pela casa de Deus. O amor que uma mãe tem por Deus, tem essa questão aqui, né? Treine os seus poderes imitativos, que é tão forte na infância, né? O poder imitativo. Se um pai chega todo dia, se ajoelha para orar, quando ele pensa que não, o molequinho dele vai fazer o quê? Vai se ajoelhar e vai orar também. Se o pai fala: não vou na igreja não, o filho: mãe, eu vou ficar com o pai. Se a mãe fala: não vou na igreja não, aí o filho fala: agora que eu não vou mesmo. Agora que eu não... Esquece. É o poder da imitação. O que a mãe tem que fazer?
a mãe tem que treinar os seus filhos a amar a Deus. Minha filha, ama a Deus. Meu filho, ame ao Senhor. Você é o primeiro exemplo que ele tem, mãe. Então a Ana, o que ela faz? Ela se dedica, ela não esfria quando a oração é atendida. Um dos problemas dos crentes é que quando Deus abençoa eles, eles esfriam com Deus. E isso esfria toda a casa. Você quer uma segurança espiritual para os seus filhos? Fique firme. Dê o exemplo. Você tem que ser o primeiro exemplo. Então aqui, meus irmãos, filhos são presentes de Deus, mas nem sempre serão uma bênção, né? Só vai ser uma bênção se ele for uma bênção na vida de outras pessoas. Aí é uma bênção. Por exemplo, o Eli, que era o sacerdote no tempo da Ana, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram uma bênção? Não, não era uma bênção. Praticamente era uma maldição, como eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Deus retirou eles completamente. Por quê? Porque eles não eram uma bênção. Agora, o Samuel é um presente, é uma criança. E a mãe tem a responsabilidade espiritual de transformar aquela criança, aquele presente, numa bênção. É isso que a Ana está fazendo. Ela vai transformar o Samuel numa bênção para toda a nação, para o sacerdócio, para a vida própria dele. E isso, meus irmãos, é o que ela faz no versículo 22. Agora a gente volta para o versículo 27, né? Versículo 27, imagine que ela está aqui na frente do sacerdote, falando aquelas palavras que nós já vimos. Eu sou aquela mulher que esteve na tua presença, que orou, por esse menino orava eu, né? Então, é hora de devolver a criança para Deus, né? E só tem, meus irmãos, igual a Ana, é difícil encontrar. Você vai ter o Abraão no nível maior, depois a Ana, e aí praticamente você não tem muita gente, não. Você tem o maior exemplo, que é Deus. Ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, Jesus, que nos deu a salvação. Que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que grande amor Deus teve por nós quando entregou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. A Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo. Então, esse é o maior exemplo de abnegação, de entrega. O segundo maior exemplo é o do Abraão, quando Deus pede o filho dele, e ele coloca o filho dele lá no altar de Deus. Para mim, esse é o segundo, assim, abaixo de Deus é o do Abraão. E o terceiro exemplo, está aqui, nós estamos lendo. É uma mulher que pega o seu infante e leva lá no templo e fala para o sacerdote: eu orei por ele e disse que entregaria ele para Deus. Eu vim aqui cumprir o meu voto, eu quero entregar o meu filho para o Senhor. Então, meus irmãos, o presente nunca se tornou para ela maior do que o doador do presente. Talvez não tinha uma coisa que ela amasse mais no mundo, do mundo, que fosse o seu próprio filho. E eu creio nisso. O amor de uma mãe pelo filho. Você ama seu filho? Você sabe disso. Eu também amo os meus, como você ama os seus. E mais do que eu amo meu filho, ninguém ama, todos nós amamos igual. Essa é que é a verdade. Nós vamos ter a mesma palavra, todo mundo. As mães, eu sou a mãe que mais... Não, você ama que nem mãe, né? As mães amam os seus filhos, não adianta. Ama. O filho pode fazer o que for, ele ama. Imagine o amor que Deus tem por nós, porque o amor de Deus ainda é maior do que o amor de uma mãe. Agora, veja como é importante esse tema, esse detalhe. Ela não permitiu que o presente fosse maior do que quem deu o presente. Isso colocou no coração do filho dela
um amor muito grande por Deus. Aquele era um presente maravilhoso, mas não virou o ídolo dela. Ela chega em Deus e diz: meu Deus, a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, eu entrego aqui para ficar sempre na sua casa. Olha, eu fico pensando naquelas mães, as crianças chegam domingo de manhã aqui, então chega arrumadinha, chega bonitinha, porque tem que acordar mais cedo, para poder essa criança estar com a gente na igreja. Então eu penso: Senhor, eu sempre oro para Deus, abençoe essas mães, Senhor, porque elas estão mandando seus filhos para a casa do Senhor. E aí você tem, então, essa dedicação. Veja, você quer que o seu filho esteja para sempre na casa do Senhor, então permita que elas sejam levadas para lá. Leve-as você mesmo para a casa do Senhor, como a Ana está fazendo. Eu trouxe aqui, eu quero que ele fique aqui para sempre na casa do Senhor. É a devolução. Agora, meus irmãos, qual foi, né, o fruto dessa oração que ela fala: por esse menino eu orava, né? Primeiro, que o menino nasceu. Para mim, esse é o primeiro fruto da oração da Ana, é que o menino nasceu. Mas o segundo, meus irmãos, é a forma que o menino cresceu. Quando ela entregou o menino na casa de Deus, nós temos duas frases da Bíblia que diz que o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, um pequenininho. Pega o jarrinho de água ali, a molequinha lá pegar o jarrinho de água, né? Traz aqui a molequinha ia trazer. Para onde o sacerdote ia, ele ia junto. Já estava de idade o sacerdote, né? Morando lá na casa do sacerdote, né? Então, ele ficou servindo quem? O Senhor. Quando o seu filho está na igreja, ele não está servindo a igreja, está servindo o Senhor. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, é um menino que crescia espiritualmente, crescia diante de Deus e diante dos homens. Você vai ver o desenvolvimento espiritual dos seus filhos quando eles são criados na igreja, conhecimento que eles têm da Bíblia, a forma como eles vão resolver problemas na vida deles, na escola, como melhora tudo. Vai estudar melhor do que os outros, vai poder, sabe, te dar uma alegria maior que os outros, porque olha, tem essas crianças hoje na escola, dá um trabalho danado, mas aqueles meninos que servem a Deus, aquelas meninas que servem a Deus, elas vão ser exemplo lá, vai ser uma bênção na sua vida. Então, né, ele crescia de estatura e favor do Senhor e dos homens, porque não adianta ser só um menino legal, uma menina legal dentro da igreja, fora da igreja, diante dos homens, eles vão ver que aquela criança, que aquele jovem, que aquela pessoa que a mãe criou na casa do Senhor, vai ser uma bênção onde ela for. Então, irmãos, a forma que ele cresceu, a comunhão que seu filho teve com Deus. Ele era jovenzinho ainda, um dia ele estava dormindo, Deus falou: Samuel, Samuel. Tem até aquela musiquinha, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu, né? E é verdade essa musiquinha. Deus chamava ele não sabia que Deus estava chamando ele. Aí ele ia lá no sacerdote: o senhor está me chamando? Não, não estou te chamando não. Eu escutei meu nome. Não, mas não é eu não, né? Aí deitava lá, Deus falava: Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Não, menino, não te chamei não, né? Vá dormir, né? Aí o menino deitava de novo: Samuel, Samuel. Aí da terceira vez, o sacerdote disse: meu filho, é Deus te chamando. Quando ele te chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor. Teu servo ouve. Olha, você saber que o seu filho tem uma intimidade, tem uma comunhão com Deus, é uma coisa maravilhosa. Por esse menino orava eu. Olha a oração da mãe. Não é o menino que dá alegria para os homens, para Deus, é o menino que tem uma comunhão, que ele tem uma intimidade com Deus. Deus começou a revelar coisas para ele. Olha, o capítulo 3, versículo 19, diz que crescia Samuel e o Senhor, Deus, era com ele. Não é isso que você quer para suas crianças?
Então, lembra daquela frase: por essa criança orava eu. Oh, meu Deus, que o meu filho possa crescer diante da tua face, ficar contigo. A palavra de Deus se manifestava através do Samuel. No capítulo 3, aqui no versículo 20 e 21, diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, é como se fosse do Iapoque ao Chuí, né? Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque Deus se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Esse menino agora era um menino conhecido como um profeta de Deus, um homem que trazia a palavra de Deus. Já é um adulto, talvez já tem lá uns 20 anos, até mais, mas agora, meus irmãos, ele é um homem de Deus, literalmente. Mas lembra que lá atrás está escrito: por esta criança orava eu. E por fim, Deus usou o menino de uma forma poderosa. Quando o país estava praticamente acabado, Deus levantou Samuel. Sabe como? Em oração. Os inimigos entraram para destruir o povo dele com o exército, e o Samuel disse: vão lutar, eu vou colocar o joelho aqui, e eu vou orar, e vocês vão lutar. Meus irmãos, quando ele começou a orar para Deus, Deus trovejou lá do céu. Onde é que ele aprendeu a colocar o joelho no chão? Por que esse menino, com qualquer problema que tem na vida, ele vai lá e coloca o joelho no chão? Lembra que eu falei para vocês o poder da imitação? Por essa criança orava eu. Ele aprendeu com a mãe dele que Deus resolve qualquer problema. A Bíblia diz que aqueles inimigos, enquanto ele foi juiz, nunca voltaram a atacar Israel. Acabou. Os inimigos do país foram derrotados. O sacerdócio ficou arrumado. E a mãe dele teve outros filhos. Deus abençoou. Então, meus irmãos, Deus usou o menino de forma maravilhosa. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Ana, ela é uma mãe a ser imitada. Transforme o seu presente em bênção. Mãe, transforme o seu presente em bênção. Você tem um filho, uma filha. Ah, pastor, mas eles são adultos já. Amém. Você também. Vocês já são adultos, você já não é tão nova assim, né? O que eu posso fazer? A mesma coisa que uma mãe que tem um recém-nascido deve fazer. O quê? Coloque os seus joelhos no chão e comece a orar. Fale com Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Transforme o seu presente em bênção. Faça isso. Imite a Ana, né? Faça dos seus problemas e das suas lágrimas uma oportunidade para colocar o joelho no chão e orar. Ai, meus netos, faça isso, né? Quando nós falamos de colocar os joelhos, nós estamos dizendo orar. Muitas vezes as pessoas não vão nem ter o tempo de colocar o joelho, mas elas vão orar, clamar a Deus, sentado ou deitado na cama, alguma coisa, falar: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, o Senhor vai me ouvir, né? Comece a orar pelos seus filhos antes de nascer e continue orando por eles todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Considere seus filhos como um depósito de Deus em suas mãos, para ser devolvido a Ele com todo cuidado. Cada filho, cada neto, cada bisneto que uma pessoa tem, é um depósito de Deus. Deus está falando assim: estou te dando aqui esse depósito. O que é um filho? Isso aqui é um neto. Amém. Então, o que você tem que fazer, Senhor? Eu quero devolver ele para o Senhor. Nas suas mãos, ele está seguro, né? Treine-os para amar a Deus, a casa de Deus e o povo de Deus. Faça isso. Que você possa dizer destemidamente: por esta criança eu orava, em qualquer circunstância. Dizer assim:
Eu orava por essa criança no momento mais terrível. Você não tenha vergonha de dizer: eu oro por essa criança, eu oro por esse filho. E eu sei que Deus vai agir, que Deus vai operar, né? Você vai ver o seu filho abençoado e sendo uma bênção na vida das pessoas, na igreja, no trabalho, aonde ele for. Mas lembre dessa frase: por esta criança eu orava.